Fala aí, galerinha! Começa agora o programa Hoje Esporte Clube, já no clima de Copa do Mundo, hein? Hoje tem jogo do Grupo B, jogo do Grupo C. Ontem nós tivemos duas partidas do Grupo A na abertura do Mundial. Vamos falar desses jogos, vamos falar também de cada grupo e, claro, debater a seleção brasileira que entra em campo neste sábado contra o Marrocos em um jogo dificílimo, viu? Mas antes de falar do Mundial, eu tenho um recado importante para você. Venha para a Faculdade Kennedy e para o Centro Universitário Unipromove. É isso mesmo, acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na telinha e veja as melhores condições para você fazer a sua graduação. Olha, tem cursos da área da saúde, área da comunicação, área da gestão, tecnologia. Venha para a Faculdade Kennedy e para o Centro Universitário Unipromove. Não perca esta oportunidade, tá certo? Olha, para fazer esse programa aqui hoje, do meu lado, Leandro Alves. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Michael? Sextou, né? Sextou, graças a Deus. Dia dos Namorados e também já no clima de Copa, né? Ficar naquele aconchego, ficar na caminha e com um jogo de Copa do Mundo, que date que é melhor que esse, né? Não existe. Exatamente. Como a gente trouxe aqui na estreia, já aconteceu 2 jogos da Copa do Mundo. O México, no Estádio Azteca, venceu a equipe da África do Sul por 2-0. Também tivemos a vitória da Coreia do Sul por 2-1 de virada diante da República Tcheca. Esse jogo foi em Guadalajara. Vamos debater então cada grupo da Copa do Mundo, porque é o primeiro programa, né, que a gente já está fazendo aqui totalmente dedicado ao Mundial. O Silan vai colocar aqui na telinha pra gente o Grupo A, Leandro. Vamos falar desse Grupo A da Copa do Mundo que tem México, África do Sul, Coreia do Sul e a Tchequia ou República Tcheca, como queiram. Então, Léo, faça uma análise breve desse Grupo A da Copa do Mundo. Então, Michael, você muito bem disse, ontem nós tivemos 2 vitórias, né? Nós tivemos ali a vitória do México, que abriu a Copa do Mundo em cima da África do Sul, e que o México deixou a desejar, né? O próprio treinador da equipe disse que o México poderia ter ganhado até por 4-1. Por 4-0, perdão. E nós também tivemos uma partida da Coreia do Sul e ganhou por 2-1 da Tchequia, né? E eu acho que são justamente essas 2 seleções que chegam com maior força nesse grupo A para poder ir para as oitavas de final. Então, nós temos ali até a África do Sul, que fez uma partida de início com uma boa saída de bola, mas que tem dificuldades aí para poder chegar ao ataque. Tá certo, então vamos falar agora do Grupo B, porque tem muito grupo para a gente discutir aqui no programa de hoje. Bota na telinha, Silan, Grupo B, Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. É um grupo difícil aí de apontar um favorito, né, Léo? Exatamente, é o menos pior que vai ser o favorito, né, Michael? A gente tem ali o Canadá, que tem até uma boa seleção, o principal jogador é o Davis, né, o lateral do Bayern de Munique, e a gente tem a Bósnia, que tem um time bem envelhecido. A última Copa que participou foi aqui no Brasil, em 2014, quando tinha ali Pjanic no meio campo, o Dzeko ali também na centroavância. Mas eu acho que ali também, igual você falou, é muito difícil da gente apontar um favorito. Acho que a Suíça pode chegar ali, também tem um time muito envelhecido, mas pelo menos tem o Xhaka, que eu acho que é um jogador que pode desequilibrar. E o Canadá também com seus principais jogadores, né? O principal é o Davis, mas que principalmente também estando em casa, tem uma torcida que não tá lá grandes coisas, vamos falar a verdade? A torcida do Canadá não tá lá grandes coisas, mas que eu acho que pode empurrar a equipe ali para as oitavas de final. Bora falar de Grupo C então, na telinha para nós, Silan. Copa do Mundo, bom, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Lembrando que o Brasil estreia neste sábado às 7 horas da noite em Nova Jersey. Leandro Alves, para você, quem que é o favorito desse grupo, hein? Assim, eu posso estar sendo até um pouco clubista, mas o grande favorito é o Brasil, né? O Brasil, ele tem uma seleção historicamente muito boa. O Brasil tem bons nomes também ali convocados pelo Ancelotti. Um ou outro eu não convocaria, mas também não existe nenhuma convocação para a seleção brasileira que seja unânime, né? E tem o Marrocos, que na minha visão é o segundo colocado. O Marrocos chega com uma ótima seleção, tiveram 2 cortes, mas que contam ali com jogadores muito bons, né? Tem o En-Nesyri no ataque, tem o Brahim Dias, que é o grande craque da equipe, tem o Hakimi na lateral direita. Então eles chegam ali com um esquadrão, e inclusive na última Copa, em 2022, o Marrocos foi até um pouco mais longe que o Brasil, né? O Marrocos foi eliminado ali na semifinal e o Brasil ficou nas quartas de final. Então eu vejo que essas 2 seleções chegam com mais força ali no Grupo C. Tá certo. Então, eu acredito, Léo, só complementando aí, eu acho que o Marrocos vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Muito trabalho nesse grupo aí. Bora falar de Grupo D da Copa do Mundo, né? O Mundial já tá rolando.
Estados Unidos e Paraguai estreiam hoje, nesse jogo às 10 horas da noite, Austrália e Turquia, outro grupo difícil aí de apontar um grande favorito. Muito equilíbrio nessa chave D, né? Muito equilíbrio, mas não acho que também sejam equipes que sejam ruins, como no grupo do Canadá. São equipes que ficam ali pela média. Acho que a Turquia tem uma boa seleção, inclusive. Tem jogadores jovens que estão chegando agora, principalmente o Yildiz, né, se eu não me engano, que joga ali na Juventus. Também tem outros jogadores que jogam na Premier League e é uma equipe que chega com força. E os Estados Unidos também, que são os donos da casa, né? Tem ali, a final vai ser sediada nos Estados Unidos, então acho que a torcida que também tá meio lá, meio cá, no decorrer da Copa vai começar a ir para os estádios, e os Estados Unidos sempre tem aquela fama de querer ganhar tudo que participa, né? Então acho difícil chegar ali nas quartas de final até, mas acho que no grupo ele consegue passar para as oitavas. Tá certo, vamos falar agora do grupo E da Copa do Mundo, essa Copa do Mundo que tem 48 seleções. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Nesse grupo aí a gente pode apontar a Alemanha, né, como a grande favorita. Sim. E um certo equilíbrio ali entre Costa do Marfim e Equador para essa segunda vaga, né? Exatamente, eu fico triste por Curaçao. É uma nação tão feliz, um lugar verdade. tão bonito, né? Mas que infelizmente vai ser uma caixa de pancadas, né, da equipe. A Alemanha, claro, que é a grande favorita nesse grupo, e a Costa do Marfim também não acho que seja uma equipe muito fácil de brigar ali não, né? A Costa do Marfim até ganhou da França um amistoso antes da Copa do Mundo. É claro que esses amistosos não contam tanto, mas mesmo assim a Costa do Marfim chega até forte para essa Copa do Mundo. Não é uma equipe que é postulante a chegar na final, mas que no grupo vai dar um trabalhinho sim, acho que inclusive mais que o Equador. Tá certo. Grupo F da Copa do Mundo, na telinha agora para a gente debater. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Tem muita gente falando desse Japão, viu, Leandro? E eu sou um deles. Eu sou muito fã desse futebol japonês ali, proposto pelo treinador Hajime Moriyasu. É uma equipe que tem um estilo de jogo de toque de bola. Ele até se inspira ali no estilo europeu, mas tem jogadores que são desequilibrantes, né? A gente tem ali o Mitoma na ponta esquerda, tem o Kubo no meio, mas também tem o jovem Ueda que nasce, né, ali comandando o ataque. Então a gente tem uma equipe japonesa que é muito sólida, tem um toque de bola. É claro, perderam o capitão, né, o Wataru Endo, jogador do Liverpool, que inclusive anunciou a aposentadoria da seleção japonesa, mas que é uma equipe que chega muito forte para essa Copa do Mundo e que depois de não ter ganho a Copa da Ásia, chega com muita força para tentar chegar pelo menos na semifinal. Tá certo. Grupo G da Copa do Mundo na telinha para nós. Lembrando que tem Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Lembrando que tem um confronto, né, do Irã com os Estados Unidos, uma tensão geopolítica que inclusive impede o Irã de se hospedar nos Estados Unidos, né? Ele está hospedado no México, na cidade de Tijuana, só vai entrar nos Estados Unidos nos dias dos jogos. É uma determinação norte-americana, né, por questão aí, uma política de segurança interna. Sim. Ou seja, é um entrave aí que não tá legal nessa Copa do Mundo, Não, né? tá legal, exatamente. Ontem o Trump veio a público, né, e disse que está chegando próximo a um acordo com o Irã. Ele, antes de ontem, tinha anunciado que iria voltar aos ataques, né? E ontem já falou que não, os ataques vão parar. E a gente torce, né, para que esses ataques parem e que a Copa do Mundo consiga também ser feita com uma certa tranquilidade. Porque tanto os americanos quanto os iranianos inclusive que não tiveram entrada permitida, né, os torcedores no caso, não tiveram entrada permitida no país, eles estão querendo ver suas seleções jogarem, né? Então a gente quer ver a Copa do Mundo num clima feliz, num clima muito bem ambientado, como nós temos visto também no México, né? Os mexicanos estão com uma hospitalidade muito grande, a gente torce para que tudo saia ali nos conformes. E eu acho também, Léo, nessa questão, que faltou um posicionamento da FIFA. Por exemplo, você poderia colocar o Irã jogando no México ou no Canadá, e caso o país árabe fosse avançando, você faria um remanejamento de tabela Sim. para que esses jogos fossem fora dos Estados Unidos, né? Porque, claro que tem a questão da logística, às vezes a pessoa já comprou ingresso ali há um tempo atrás, mas eu acho que, pelo menos na primeira fase, poderia ter esse remanejamento, sabe? Para facilitar a questão da participação do Irã no Mundial. Eu acho que a FIFA, nesse aspecto aí, pegou muito mal para a FIFA, né? Esse não posicionamento diante dessa questão, né? Pegou muito mal. Inclusive, um repórter da BBC fez uma pergunta ao Infantino, né?
Ele questionou o Infantino se ele perdeu a mão na Copa do Mundo. O Infantino não quis dizer que não, mas também, quando pressionado, ele vai tentar escapar ali, né? E realmente a FIFA ela demorou para poder dar um posicionamento. A escalada, né, da tensão entre Estados Unidos e Irã já vem há alguns anos atrás. E a FIFA ela falou assim, não, a gente não vai se meter, a gente vai continuar do jeito que está. E é isso. Se é ruim para o torcedor do conta da questão logística, vai ser péssimo para o jogador até que viajar para o México para poder aí sim se recuperar para poder jogar outra partida. Isso é péssimo para o jogador, principalmente num campeonato de tiro curto, que é a Copa do Mundo ali, que dura 30 dias normalmente, né? Então, a equipe iraniana está completamente desfalcada por essa questão logística. E só para a gente não perder o fio da meada dessa questão geopolítica, o árbitro da Somália, Omar Artan, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos por causa dessas tensões políticas, né? Parece que há uma questão dos Estados Unidos com a Somália também, né? Que é questão relacionada à política de segurança interna. Ele voltou para casa, mas vai receber de presente da UEFA a partida da Supercopa, né? Que vai ser entre Aston Villa e PSG. Ou seja, um árbitro africano vai apitar essa partida importante no continente europeu. Ele foi recebido também com aplausos no estádio, né? Lá na Somália, ele foi recebido como um herói na Somália, e eles disseram, inclusive, se ele não fosse apitar a Copa do Mundo, que não seria nenhuma torcida para ele, porque ele já é orgulho nacional. O árbitro, apesar de ficar, se eu não me engano, ele ficou cerca de 11 horas ali, né? Sendo interrogado. Sendo interrogado, exatamente, para depois ter que voltar para o país dele. É triste, mas ainda bem que o país dele reconheceu ele como um herói, né? Tá certo. Então vamos voltar aqui então para os grupos da Copa do Mundo. A gente vai para o próximo agora. O Silan vai colocar na telinha para a gente. Nós estamos no grupo H, que tem a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Ô Léo, a Espanha está sendo muito cotada aí para ser a campeã da Copa do Mundo. A gente tem um Cabo Verde que talvez esteja no grupo ali do Curaçao, né? Que vai ser um saco de pancada. E tem esse Uruguai sem o Luizito Soares, né? Depois de muito tempo. Exatamente. Sem o Luizito Soares, também sem Cavani, sem né? O Cavani, sem a duplinha, né? Sem a duplinha, exatamente. E com El Loco Bielsa, né? Como treinador. Mesmo. Exatamente. Ele gosta de fazer as loucuras dele. É claro que o Uruguai também não é nenhum postulante a chegar na final. É uma equipe que, com o Bielsa, tem tentado jogar, até tem tentado trocar passes, mas aquele fervor do sangue uruguaio nunca vai deixar os jogadores, né? Então, tem como principal craque o Valverde, que se o Dante conhecia os alemães, o Valverde conhece os espanhóis, né? Mas a verdade é que a Espanha tem uma ótima seleção, tem Lamine Yamal, não tem nenhum convocado do Real Madrid, inclusive, mas tem muitos bons jogadores, né? Tem o Dani Olmo também do Barcelona, então a Espanha chega muito forte nessa Copa do Mundo. Bom, vamos falar então do grupo I da Copa do Mundo, vai aparecer agora. A França vai enfrentar o Senegal, com Iraque e Noruega. A França também talvez seja a outra grande favorita, né, ao lado da Espanha. Nós temos aí uma Noruega do Haaland, né? Impressionante como que esse jogador é imprescindível para uma Copa do Mundo, né? Talvez se não estivéssemos esse formato mais cheio, dificilmente ele jogaria uma Copa. Né? Exatamente. E olha que a seleção da Noruega não tem só ele de craque, né? Tem também o Odegaard, que é o capitão do Arsenal, né? Levantou aí a taça da Premier League. Tem também outros jogadores ali, tem o jovem Musa, mas a verdade é que a França vai ser, pelo menos pelo que a gente espera, né? A França vai ser o líder do grupo. A França tem um time recheado e que a gente fica muitas vezes pensando, poxa, deixou fora esse jogador, deixou fora outro jogador, mas, sabe, se não deixar fora certos jogadores, a França vai convocar quem? Ela está recheada de craques. Então, a gente tem uma seleção que novamente, já chega pela terceira vez, sendo postulante ao título, e que só, assim, a gente espera que a França tenha, como torcedor do Brasil, é claro, a gente espera que a França tenha sim seus problemas no grupo, para que isso atrapalhe ela chegar até a final. Vamos lá então, grupo J agora tem a Argentina com Áustria, Argélia e Jordânia. A Argentina provavelmente deve ser a líder do grupo e ali entre os três você pode jogar a moedinha pro alto ali para ver quem vai ser o segundo, né? Exatamente. Eu acho que a Argélia até chega um pouco mais forte do que as outras equipes, principalmente tendo no gol o Zidane, né? O filho do grande craque do Real Madrid, o Lucas Zidane, e ele chega também com essa, poxa, ele é meu pai, mas eu jogo no gol,
não sou todo esse craque, mas pelo menos nas eliminatórias ele tem me demonstrado que é um bom goleiro, né? Não é, é claro, não é nenhum cracaço de bola, mas tem demonstrado ali que quando precisar dele, ele vai estar ali, mas a Argentina também é quem vai liderar o grupo, pelo menos pelo que a gente espera, principalmente tendo o Messi em campo, né? O Messi com certeza deve ser o titular aí nessa seleção argentina. O Messi que foi cotado para não jogar essa Copa, né? A última ele tinha dito que não voltaria mais jogar uma Copa do Mundo, mas o homem tá aí firme e forte. Vamos falar agora. Pode Não, eu só queria falar que o Messi também, ele é o jogador que mais aposentou e depois voltou atrás na história da seleção argentina. Né? Exatamente. Ele aposentou umas 3 vezes a seleção argentina também. E eu vou te falar, uma Copa do Mundo sem o Messi também vai ser difícil. Xoxa, né? É xoxa. Sem graça. Vamos lá então, Grupo K tem Cristiano Ronaldo com Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Rapaz, Portugal talvez seja aí o grande favorito dessa chave. O grande favorito. O Cristiano Ronaldo, inclusive, numa entrevista, ele foi perguntado sobre a questão física e ele respondeu o repórter com uma pergunta também, né? Ele falou assim, você não tem assistido meus jogos? Dá pra ver que eu tô muito bem fisicamente. E ele foi titular nos últimos amistosos de Portugal, né? Inclusive, Portugal ganhando os últimos 2 amistosos. Também tem outros bons jogadores, né? Tem, claro, o Vitinho ali, quem vai comandar o meio-campo, o craque do PSG. E o Uzbequistão tem o Kusanov ali, que joga no City, mas é um zagueiro, não tem uma seleção muito bem definida. E a Colômbia é quem chega, talvez, para ser esse segundo colocado, né? Também com o James Rodrigues sendo o grande craque da seleção, junto do Luis Dias, né? E o James Rodrigues, que ele viveu para jogar a Copa do Mundo também, né? O que ele não consegue jogar nos clubes, ele joga na seleção colombiana. É impressionante. É impressionante. E vamos fechar então esse debate falando do Grupo L. Aqui na telinha, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Eu vejo muito equilíbrio ali para uma disputa de primeiro lugar entre Inglaterra e Croácia. Né? Eu também. A Inglaterra que está sem muitos craques, né? Foi sem Phil Foden, também foi sem Cole Palmer. Inglaterra que chega aí com um time mais de operários, vamos dizer assim, sob o comando do alemão Thomas Tuchel. Mas eu também não descartaria Gana como segundo colocado, viu? Legal. Gana também é uma seleção que chega forte, é uma seleção que historicamente participa das Copas do Mundo. Da última vez ela estava no grupo de Portugal e deu um sanguinho ali contra Portugal, viu? O Gana não é uma seleção bobinha, vamos dizer assim, é uma seleção africana forte. E eu vejo que a disputa ali, se a Croácia não ficar em primeiro lugar, ela vai ter problemas nesse segundo lugar. Tá certo, então essa foi uma análise breve, né, de todos os grupos dessa fase de grupos da Copa do Mundo. Muito equilíbrio, né, alguns times aí podendo ser o saco de pancada dos grupos, né, como a gente citou. Pra gente fechar, Léo, pra você, os 3 favoritos para ganhar esse título dessa Copa do Mundo. Brasil, tem que ser clubista às vezes, né, vamos falar a verdade. A França a gente também não pode deixar de fora, é cheia de craques. E vou falar, eu acho que a Espanha realmente chega ali com uma postulante a ganhar o título, viu? É claro que a gente tem a Argentina, que tem muitos bons jogadores, mas que eu acho que depois de ter ganho a última Copa, eles estão meio que, vamos cumprir tabela por aqui. E Portugal vai tentar jogar também para poder ganhar uma Copa do Mundo, mas eu não vejo Portugal chegando com toda essa força, apesar da quantidade de craques. Eu não acho que Portugal chega com essa força para poder ganhar uma Copa do Mundo, não. Tá certo. Olha, particularmente, eu torço muito pelo Brasil, pelo Hexa, mas se o título não vier para as mãos do futebol brasileiro, gostaria muito que Portugal ganhasse essa Copa, por causa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo representa muito, né, para o futebol mundial, pelo tamanho, pela grandeza que ele tem. Ele encerrar a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que seria muito injusto, né? É injusto. É claro que se o Brasil chegar na Copa do Mundo, a gente esquece essa injustiça. Deixa de lado, que ele tente daqui a 4 anos, com 45 ali, às vezes dá. Mas se o Brasil não chegar na final da Copa e ele estiver lá, também vai ter minha torcida. Tá certo. Mas antes de a gente passar para o próximo tema, só falando aqui os meus favoritos para ganhar esse título da Copa do Mundo, eu acho que fica entre Argentina, França e Espanha, velho. Eu acho que os 3 aí... Brasil, você acha que não? Acho que não. Acho que vai ficar para 2030. Eu torço, eu tô torcendo. Olha. Torcendo muito, mas olhando assim com a razão, friamente, eu acho que tem muitas seleções à frente do Brasil aí. Sim. É isso aí.
Muito bem, então hoje, gente, a bola rola para a estreia do Canadá, que é uma das sedes da Copa do Mundo. O Canadá recebe a Bósnia-Herzegovina, esse jogo vai ser em Toronto, às 4 horas da tarde. Mais tarde, a bola rola também para Estados Unidos e Paraguai. Esse jogo será em Los Angeles, às 10 horas da noite, válido pelo Grupo D. Léo, rapidamente, Estados Unidos e Paraguai, favoritos? Quem é o favorito? Estados Unidos. Estados Unidos, Estados né? Unidos. Júnior Alonso vai estar nesse jogo, viu? Maurício, ex-Palmeiras, Gustavo Gomes. Verdade, bons jogadores, mas eu acho difícil ali o Paraguai fazer frente. Os Estados Unidos não tem uma grande seleção, mas tem uma seleção arrumadinha pelo Pochettino, né? Tá certo. A Anitta vai fazer show Nos Estados Unidos. Às 10 da noite, né? Isso. Tá certo. A cantora brasileira Anitta vai ser uma das atrações aí desse jogo de estreia da seleção norte-americana. Às 4 horas da tarde tem a estreia do Canadá, que também, né, é uma das sedes dessa Copa do Mundo, contra a Bósnia, já falei aqui, e também já falei dos Estados Unidos contra o Paraguai. Vamos falar então da seleção brasileira, o Brasil amanhã às 7 da noite, pelo Grupo C, pelo Grupo D, né? Vamos falar aqui, pelo Grupo D, Brasil e Marrocos, em Nova Jersey, às 7 horas. Leandro, que jogo difícil, hein? Jogo dificílimo, né? Lembrando que o Marrocos foi semifinalista na Copa do Catar. Exatamente, eliminou a Espanha na última Copa, né? Isso. Com o pinguinzinho ali do Hakimi. Marrocos é uma ótima seleção, ela é recheada de bons jogadores, né? A gente, claro, tem os craques, como eu falei um pouco antes, o Hakimi, o Brahim Dias, tem também o En-Nesyri como centroavante, mas tem os operários, né? Tem um Rabat ali como volante, tem outros jogadores que fazem esse trabalho sujo e que fazem muito bem. O Brasil, para poder fazer frente ao Marrocos, inclusive ganhar do Marrocos, vai ter que jogar com muita força, né, Maicon? Exatamente. Você está vendo aí imagens, né, da CBF TV do treino da seleção brasileira em Nova Jersey. Ô Leandro, já pensando um pouquinho nessa escalação para esse jogo, tem algumas dúvidas aí, né, sobretudo no setor ofensivo. Na lateral direita talvez vai o Danilo mesmo, com corte do Wesley. Ele é o único lateral direito de ofício. Vamos projetar essa seleção, então? Antes de projetar, Bora. Gostaria, você falou sobre a dúvida na lateral direita e lateral esquerda. Tenho dúvida se isso é um treino também, viu? Tá um Cerca Lourenço ali, tá algo meio suspeito também. Mas ali o assessor, né, o nosso competentíssimo Cássio Regui, que foi assessor de comunicação do Atlético, dá o aviso, né, ó. Vai ter uns minutinhos aqui de gravação externa e tal. Muda aí, entendeu? Vamos tranquilo. Não vamos dar pista pro... pro adversário, não. Vamos lá, então. No gol vai o Alisson, né? Sim, no gol vai o Alisson, já ir para a terceira Copa do Mundo seguida, né? Meu coração até esfria quando falo o nome do Alisson. Vamos lá, o Danilo, lateral direito? Sim, né? Acho que o Danilo vai ser a opção do Ancelotti, mas eu colocaria o Ibanhas. O Ibanhas na lateral. Eu colocaria o Ibanhas. Olha aí, gente, esse Leandro é demais. Na zaga vai Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Sim, os dois finalistas da Champions League ali, não tem como ser diferente. Tenho ali meus problemas com Marquinhos, mas é o capitão da seleção brasileira, não tem como tirar. Alexandro na ala esquerda, você acha que vai ele, vai o Douglas Santos? Acho que vai o Alexandro, apesar do meu coração tender ao Douglas Santos. Eu acho que o Douglas Santos fez partidas melhores com o Alexandro, que também não tem vindo bem no Flamengo, né? Então, bem é bondade sua, né? Exatamente. Tá bem mal. Nota 4 ali, porque eu vou te falar. Exatamente. O Douglas Santos, quando jogou na seleção brasileira, jogou bem. Ele também tá bem lá na Europa. Então, acho que o Ancelotti, se ele quer um jogo ali, um mais toque de bola, um jogador que consiga ir ao ataque, apoiar, mas também consiga voltar para defender com tranquilidade, vai no Douglas Santos. A meiuca com Bruno Guimarães e Casimiro? Vai ser. Eu achei que o Danilo, ele jogou melhor pela seleção brasileira do que o Bruno Guimarães. Mas eu acho que o Bruno Guimarães, chegando para a segunda Copa, ele chega um pouco mais preparado. Tá certo. Aí o quarteto ofensivo, né, na projeção aqui, Lucas Paquetá, com o Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. Seria isso mesmo? E na minha opinião, eu colocaria o Luiz Henrique, de cara, assim, sabe? Pra esquentar a defesa do Marrocos. O Luiz Henrique é justamente aquele jogador que a gente tem como o rabiscador, né? Se o Vinícius Júnior não tá conseguindo fazer isso, apesar de ter jogado bem nas últimas partidas, o Luiz Henrique parece que a camisa da seleção brasileira tem um peso de um papel, né? Ele chega em campo, rabisca, vai para um lado, vai para o outro, consegue fazer as jogadas,
O Paquetá, que inclusive foi muito criticado quando foi convocado, quando tem entrado em campo pela seleção brasileira, tem feito ótimas partidas. No último jogo, por exemplo, contra o Egito, ele jogou muito bem, conseguiu organizar ali a equipe da seleção, voltando para marcar. O Rafinha também é esse jogador que vai precisar voltar para defender, principalmente caso o Danilo seja o lateral, porque o Danilo, na questão da velocidade ali, já está um pouco mais velho, já está perdendo um pouco. E o Matheus Cunha, acho que é um jogadoraço, acho que o Matheus Cunha, inclusive, ajuda nessa armação, o Paquetá. Eu iria até de Endrick, para já de cara, assim, com mais força no ataque. O Endrick tem demonstrado que quando tem entrado pela seleção brasileira, ele entra com muita garra para poder jogar, mas se não for o Endrick e for o Matheus Cunha, também estou muito tranquilo. Tá certo. Lembrando que o jogo do grupo D entre Haiti e Escócia será em Boston, às 10 horas da noite, amanhã também, sabadão. E os primeiros movimentos, né, desse grupo do Brasil, a gente sempre torcendo aqui por uma vitória da seleção brasileira, mas eu confesso para você que eu estou um pouquinho preocupado porque o Marrocos é um time muito complicado. Muito complicado, eu concordo muito, viu, Michael? É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso programa hoje voltado para a Copa do Mundo, né? O futebol mineiro tá parado ainda, né? Questões aí de movimentações, muita especulação envolvendo o Atlético, envolvendo o Cruzeiro. Então, assim, vamos focar agora na Copa do Mundo, mas tudo sobre Galo, Cruzeiro, América, Seleção, Copa do Mundo você acompanha no portal do Jornal Hoje em Dia, hojeemdia.com.br e também nas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Ô, Léo, vai assistir todos os jogos? Como é que vai ser aí essa rotina? Vou tentar, pelo menos. Vou tentar, porque Copa do Mundo é aquilo que a gente sabe, né? A gente ontem tinha visto o jogo da Coreia, que o início estava meio modorrento, o segundo tempo mudou. Então eu vou tentar assistir todos os jogos, mas aqueles que eu conseguir, com toda certeza. A turma que gosta de futebol bem jogado, Nossa, se delicia nesse período de Copa, né? Mesmo aquele que não é bem jogado também, junto ali de uma cervejinha do lado, fica bem jogado. Né? Fica bem jogado. E tem a turma também que gosta do time. Exatamente. Que não gosta de futebol, que é o cara que só acompanha o jogo do Cruzeiro, do jogo do Atlético, do jogo do São Paulo. Que acha terrível a Copa do Mundo. Né? Que tá sofrendo muito nessa pausa aí, doidinho para voltar o futebol brasileiro. Mas é isso, gente. Você acompanha esse programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte e os recortes. É só você ir lá no Instagram do Hoje em Dia e acompanhar aí alguns trechos do nosso programa. Para você, um ótimo final de semana. Valeu demais, Léo. Tamo junto. Valeu demais, Mike. Tamo junto. Boa semana, bom final de semana. Boa semana, você gente. vai curtir o Dia dos Namorados, né? Vou tentar. Olha só... o spoiler aí, olha o spoiler. Pois é. Então é isso aí, gente. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço, gente. Valeu, Tchau. tchau.